everyone, I'm Amanda Pimentel e na aula de hoje a gente vai estudar os adjectives, os adjetivos. Mas, what's the meaning? Adjectives. O que significa adjetivos? O que são adjetivos? Os adjetivos são palavras que caracterizam ou que vêm qualificar ou definir algo ou alguma pessoa. Algum objeto, alguma coisa, alguma pessoa. Ele vai caracterizar, ele vai trazer uma característica, seja ela boa, seja ela ruim, sobre alguém. Bom, os adjetivos na língua inglesa, eles têm a ordem invertida. Eles não são como no português. Por exemplo, no português, se eu quero dizer essa é uma casa bonita, primeiro virá o substantivo. E depois vai vir o adjetivo. Mas no inglês não é assim que acontece. No inglês, primeiro vai vir o adjetivo e só depois nós teremos o noun, o substantivo. Sempre vai ter essa ordem que vai ser invertida. Por exemplo, I like blue car. Eu gosto de carros azuis. Então, vai vir primeiro o adjetivo e só depois vem o noun, só depois vem o substantivo. É ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil. Bom, agora a gente vai conhecer alguns adjetivos que eu tenho certeza que alguns vocês já conhecem, outros vocês vão estar conhecendo agora. Então vamos lá. Good significa bom. He is a good boy. Ele é um bom menino, ele é um bom garoto. Bad significa mal. He is a bad guy. Ele é um garoto mau. Ele é um garoto ruim, né? E nice, que significa também bom, né? Nós também temos tall, alto, short, baixo, big, grande, small, pequeno. It's a small box. É uma caixa pequena. It's a big box. É uma caixa grande. Cheap, barato. Expensive, caro. Dirty, sujo. Clean, limpo. E strong, que significa forte. Agora que a gente já sabe o que é o adjetivo, como o adjetivo se sobrepõe numa frase, né? Como ele aparece na frase, como ele deve aparecer na frase, nós vamos aprender os graus do adjetivo. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os 2 graus de comparação, que vai ser o grau de igualdade e o grau de inferioridade. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o grau de comparação da superioridade e nós vamos conhecer o superlativo. Por quê? Porque eles têm mais itens que vocês têm que prestar mais atenção, então o ideal é que eles sejam apresentados a vocês individualmente para que vocês consigam compreender eles bem. Então, os adjetivos, eles além de qualificarem os substantivos, como a gente viu, eles dão a qualidade, eles também servem para fazer comparação. A gente vai ver agora o comparativo de igualdade. Ele vai ser usado sempre para comparar se 2 pessoas ou 2 coisas, eles são iguais ou não em um determinado aspecto. Ele vai servir para comparar de forma igual. Quando a gente for fazer um comparativo de igualdade, a gente vai utilizar o as mais o adjetivo que a gente for colocar e em seguida nós vamos colocar novamente o as. Por exemplo, My mother is tall. My father is tall too. Minha mãe é alta, meu pai também é alto. Como a gente vai colocar essa frase no comparativo de igualdade? A gente vai colocar ela de forma que fique My mother is as tall as my father. Então, minha mãe é tão alta quanto meu pai. Eu estou comparando igualmente um com o outro. Mas
E se eu quiser dizer que duas coisas ou duas pessoas não são iguais em algum aspecto, eu vou utilizar not, a partícula not, que significa não, seguido do as, mais o adjetivo, mais o has novamente. Então ficaria: I am not as fast as my sister. Eu não sou tão rápida quanto a minha irmã. Eu estou comparando em grau de igualdade. Eu não sou igual a ela nesse termo. Susan is not as smart as Anna. Então, Susan não é tão inteligente quanto Ana. Sempre que a gente for falar, esse as, seguido desse adjetivo mais o as, ele vai significar tão quanto. Então, eu não sou tão rápida quanto a minha irmã. Ou eu sou, se eu quiser dizer, aqui a gente tem I'm not as fast as my sister. Eu não sou tão rápida quanto a minha irmã. Mas se eu quiser falar que eu sou tão rápida quanto ela, eu só vou retirar o not, né? A gente tira daqui a partícula not e deixa apenas I am fast as my sister. Eu sou tão rápida quanto a minha irmã. Mas, sempre que a gente quiser utilizar, né, a frase para expressar a ideia que uma pessoa ou uma coisa possui uma qualidade inferior à outra, você possui menos qualidade, é um pouco, é como se fosse assim, um pouco menor, um pouco menor, um pouco mais ruim, né? Uma coisa um pouco mais negativa. Quando a gente quiser dizer que possui uma qualidade inferior, a gente vai utilizar o comparativo de inferioridade. E o comparativo de inferioridade, ele será less, né? Mais o adjetivo mais than. Vamos ver como funciona na prática? Bom, aqui a gente tem dois exemplos para deixar bem claro como funciona o grau de inferioridade, para que vocês se lembrem que sempre vai vir o less seguido do adjetivo e do than. Sempre vai vir dessa forma. Por exemplo, nesse exemplo 2, My house is less organized than yours. Minha casa é menos organizada do que a sua. Eu estou comparando pela inferioridade, o menor, né? My house is less organized than yours. É menos organizada do que... É como se esse less, seguido do adjetivo e do than, fosse menos alguma coisa que, né? Menos adjetivo que, né? Então, you are less funny than me. Você é menos divertida do que eu. Bom, agora a gente vai fazer um pequeno review, né, do que nós vimos nessa aula. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Podem deixar nos comentários. E nós iniciamos a nossa aula vendo que o adjetivo da língua inglesa, ele não é posto na frase do mesmo jeito que na língua portuguesa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de atenção nisso. O adjetivo sempre vai vir antes do substantivo, do noun. Então, por exemplo, the good doctor, o bom doutor, vai vir sempre o adjetivo sempre vai vir primeiro, o substantivo sempre vai vir depois. Nós também vimos na aula de hoje alguns exemplos de adjetivos, né? E vimos também o comparativo de igualdade e o comparativo de inferioridade. O comparativo de igualdade, ele seria como se fosse o tão quanto, né? Nós temos o tão quanto. Então, a gente pode utilizar as, adjective as, tão, alguma coisa, quanto é as beautiful as.
tão bonita quanto. As smart as, tão inteligente quanto. E a gente também pode dizer não é tão quanto. Então, not as beautiful as, não é tão bonita quanto. Not as smart as, não é tão inteligente quanto. A gente está comparando, é um comparativo de igualdade. E a gente também viu o comparativo de inferioridade, que é less adjective than, né? A gente vai ter sempre o less, o adjective, que é o adjetivo, e o than, né? Então, por exemplo, não é tão quanto, né? É menor do que. A gente vai ver my car is less expensive than yours. Meu carro é menos caro, né? Seria melhor mais barato, mas nesse caso o carro é menos caro do que o seu. Então, my car is less expensive than yours. Meu carro é menos caro que o seu. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Bye, bye. Façam a atividade que eu passei para vocês com calma. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, certo? E vejo vocês nos comentários. See you in the comments. Bye, bye.